Ok. Meus irmãos, hoje nós vamos... A ideia é começar e terminar esse capítulo. São 8 parágrafos. Nós não vamos ver... Não sei se vai dar para... Vai depender do desenvolvimento aqui, para ver se nós conseguimos concluir, né? A ideia era concluir, mas se não conseguirmos, também não tem muita pressa. Nós desenvolvemos o restante na próxima aula. Nós vamos tratar sobre a ceia do Senhor, que é a segunda e última ordenança que o Senhor Jesus nos deixou para a nova aliança. Então, nós vemos algumas ordenanças na antiga aliança, debaixo do governo da antiga aliança no Antigo Testamento, né? A nova aliança, ela traz novas ordenanças, né? Então, é uma aliança completamente diferente, então ela traz novas ordenanças. Essas novas ordenanças são apenas duas que nós reconhecemos, né? O batismo e a ceia do Senhor. Então, nós reconhecemos não como questões simplórias, nós colocamos dentro do arcabouço do que nós entendemos da Igreja do Senhor, né? Então, as pessoas, às vezes, são muito descoladas em tratar essas ordenanças, né? A forma como o batismo é realizado, as pessoas que realizam o batismo, os participantes do batismo, então às vezes são muito descolados. Isso acontece geralmente por falta de uma perspectiva bíblica. Quando eu digo uma perspectiva bíblica, eu falo de olhar todo o enredo das Sagradas Escrituras. Então nós entendemos as ordenanças não como um ponto isolado do ensino do Senhor Jesus. É por isso que nós não precisamos ter versículos que falem, por exemplo, literalmente, claramente, por exemplo, que somente deve tomar a ceia do Senhor aqueles que são batizados. Ou então versículos que falem claramente que somente deve ministrar o batismo e a ceia do Senhor os pastores, os líderes da igreja. Então, nós entendemos a liturgia do culto, a liturgia da ordenança, nós entendemos o rigor da ordenança, nós entendemos a solenidade da ordenança e nós encaixamos isso dentro de uma teologia bíblica, dentro de um ensino das Sagradas Escrituras. A forma como essa ordenança ela é concebida, colocando toda a solenidade, toda a formalidade, todo o peso, todo o rigor que existe nas Sagradas Escrituras, né? Então, nós entendemos isso. Por isso que nós consideramos as ordenanças do Senhor dentro de um escopo bem maior. E é por isso que nós entendemos o papel da igreja nisso, né? Se a igreja entende que ela tem as chaves do reino e tem a prerrogativa, a autoridade, que tem a tarefa de observar características distintivas daqueles que se dizem cristãos, ela também tem a prerrogativa, a tarefa e a autoridade de guardar a mesa do Senhor. Por isso que não é qualquer um que deve participar da mesa do Senhor. É por isso que nós falamos todas as vezes que somente aqueles que passaram pelo rito público de testemunho de fé, que é o batismo, podem participar do rito da igreja, também público, de continuidade na aliança do Senhor. Então, quando nós participamos da mesa do Senhor, nós estamos testificando que nós entendemos o que significa, nós estamos testificando que estamos unidos ao noivo e à noiva, nós estamos testificando que estamos comprometidos com a igreja local, que é o ambiente dos santos que o Senhor nos deu para crescermos, né? Um ajudar o outro, e nós entendemos que isso representa a grande ceia, é a antecipação da grande ceia que um dia nós teremos com o Senhor, né? Por isso que ignorantes, ímpios, débeis na fé, tem que ter muita cautela a participar da ceia do Senhor, né? Ímpios de forma alguma, aqueles que são aparentemente convertidos, aqueles que são débeis na fé, tem que ter muito cuidado, porque ao fazerem isso, né, de forma desregrada, de forma superficial, eles estão amontoando juízo para si, porque em alguma medida eles estão blasfemando o nome do Senhor, que é a quebra do terceiro mandamento, não reconhecendo o que aquilo significa, o que esse rito representa, né? A ceia do Senhor, assim como
o batismo é a dramatização do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Nós pegamos o paralelo da teologia bíblica por inteiro, né? Nós vemos que a Páscoa representou isso, o sangue derramado para a preservação da vida, né? Na antiga aliança, ali no Êxodo. Então nós vemos o paralelo do Senhor trazendo novos contrastes, novas substâncias, novos referentes ali na ceia do Senhor, mostrando que o rigor continua, né? Mostrando que isso significa vida ou significa morte, significa esperança, significa remissão de pecados, significa proteção do Senhor, significa preservação da vida. Então, quando nós vamos à mesa do Senhor só para dar um testemunho moral, né, diante das pessoas, a pessoa vai ver que eu não sei, estou mal, né? Ou então os pseudos limpinhos, né, que eu não posso ceiar porque já faz 8 meses que eu não ceio porque eu estou com problemas. Faz 1 ano que eu não ceio porque eu não estou em paz. Isso acontece com uma frequência tão absurda, mas só que esse é um artifício de ignorância para suavizar um coração que não compreende o Evangelho, um coração que não compreende o que representa a ceia do Senhor e um coração que não entende um perdão. São pessoas muitas vezes que estão com problema em casa, na igreja, que foram chacoalhadas pelo Espírito Santo diante do mau testemunho de uma vida ímpia, e aí, para tentar se parecer menos agressivo, então eles se eximem de participar da ceia do Senhor, porque entende que assim eles estão sendo honestos, né? Então eu vi isso acontecer demais. Isso é a coisa mais comum que existe, né? Enquanto que aquele ato deveria ser uma exortação, o ato de vir até a ceia do Senhor deveria ser em si uma exortação para que naquele mesmo instante haja um exame, o arrependimento e a comunhão, né? Mas não. Então, a ignorância tem feito muitos pecarem na ceia do Senhor. Muitos mesmo. Pecarem na ceia do Senhor. Por pura ignorância, que acaba sendo mesmo, meus irmãos, dureza de coração, rebeldia do coração. A ignorância nunca foi um sinônimo para ser usado de alguma forma para desculpa, né? Ignorância não está atrelada a perdão. É justamente o contrário, né? Ignorância está unida à punição mesmo. Ignorância está unida à condenação, porque a salvação está unida ao conhecimento, que é o conhecimento do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? Então, nós temos que ter muito cuidado para não ver a ceia como meramente um rito, porque nós fazemos continuadamente, né? Continuamente nós fazemos, celebramos a ceia do Senhor com muita constância. Nós fazemos não para esperar sensações, né? Nós queremos ter sensações, naquele momento o Senhor me tocou, né? Naquele momento eu fui tocada, né? Nós não devemos esperar isso. Nós fazemos porque é uma refeição que carrega um significado redentivo. E nós compreendemos isso. Ali o simbolismo da crucificação que está acontecendo, da morte e da ressurreição, por meio do qual nós somos limpos e temos o perdão dos pecados. É a dramatização do Evangelho. O Evangelho é justamente isso. Deus enviou o seu Filho para morrer por pecadores, lhe dando a vida eterna. Então, é a dramatização daquilo. Este é o meu corpo, este é o meu sangue. Então, nós devemos compreender. Não existe um efeito místico em si. Não existe uma experiência mística, né? Como se o tomar do pão e do cálice nos limpasse. Não existe isso, né? O que muitos também acabam compreendendo assim, de forma extremamente mística, né? A ceia do Senhor. Então é importante a gente compreender o que nós fazemos, por que nós fazemos, os perigos de nos achegarmos à mesa do Senhor indevidamente. Conhecendo a autoridade da igreja em proteger a mesa do Senhor, né?
A autoridade da igreja é muito importante aqui para compreender que ela é a guardiã das ordenanças, é a igreja do Senhor. Aquilo que ela não atesta, a conversão, a salvação, as marcas de Cristo, ela não batiza. E não atestando também, ela não permite ir à mesa do Senhor, né? Você vai ver pessoas tratando de forma mais a remover a solenidade do evento. Quem trata isso são os dispensacionalistas. Os dispensacionalistas, eles têm um teor muito menos solene da ceia do Senhor, do batismo. Então qualquer um pode batizar, né? Não tem problema algum. Ninguém, não somente aqueles que devem ser batizados, deve vir à ceia do Senhor, à mesa do Senhor. Qualquer um pode ministrar à mesa do Senhor. Por isso que eu fiz referência que a nossa visão bíblica modifica muito a forma como nós entendemos as ordenanças. Então nós fazemos uma leitura muito evidente de ligações daquilo que acontecia na antiga aliança e aquilo que acontece na nova aliança. Nós não descontinuamos a solenidade, o rigor que existe nas ordenanças. Os dispensacionalistas, por terem uma perspectiva, uma visão de leitura bíblica muito descontinuada, né, em ruptura da antiga aliança e da nova aliança, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, essa ruptura acaba removendo essa solenidade, acaba removendo a formalidade, acaba removendo o significado mais profundo do rito. Então nós não colocamos a mística em si, de forma que os elementos nos deem algo, mas o que ela significa, o que os elementos significam, estão ligados com a experiência de fé que temos. E aquele evento, com a fé que há em nós, na dramatização do Evangelho, nos faz experimentar espiritualmente o que aquilo representa, porque nós entendemos e nós tomamos testificando, né? Então você vai encontrar pessoas que falam que qualquer um pode oferecer a ceia do Senhor, né? Que não somente pastores devem batizar, qualquer um deve batizar. Geralmente esses ou não têm uma teologia bíblica formada, ou são dispensacionalistas, né? Eu estou falando isso porque tem pessoas nas redes sociais que vocês frequentam que são muito ativas, né? E de repente vocês podem ouvir ou já ouviram o contrário disso. Então eu estou ensinando para vocês o porquê eles fazem isso, tá bom? Então a ceia do Senhor, nós estamos aqui já chegando no finalzinho, né? Estamos no capítulo 30, né? Faltam só 2 capítulos para nós terminarmos aí a nossa exposição da confissão. Infelizmente nós não temos tudo gravado, seria algo fenomenal se nós tivéssemos tudo gravado, todas as aulas gravadas em vídeo. Ia ser sensacional, porque nós iríamos ter uma fonte de pesquisa, nós iríamos ter uma base de pesquisa para consultar, mas nós não conseguimos fazer isso. Aqui é a estrutura da confissão que existe lá naquele livro da introdução da confissão batista, né, pelo estandarte de Cristo. Nós temos 4 seções principais. Essas seções principais contêm subseções onde tratam temas, né? Então a estrutura toda da confissão é ligada pela perspectiva da aliança, pela ideia de que o Senhor desenvolve o seu plano de redenção para com o povo através de alianças, né? O Senhor faz alianças. Por isso que a maior seção para falar explicitamente tanto da aliança como das bênçãos pactuais, né? É justamente a seção do pacto, a seção das alianças, que vai do capítulo 7 até o capítulo 20. E apenas 2 capítulos que falam das últimas coisas. Então vamos aqui para a nossa aula em si, uma introdução, uma recapitulação, alguma observação e depois a exposição. Essa última aula finaliza uma subseção encontrada na confissão que fala da igreja, né? Nós vemos isso no capítulo 26 ao capítulo 30. Nós estamos no último capítulo dessa subseção que fala sobre a igreja. Nesses capítulos nós estudamos os diversos aspectos da concepção da vida da Igreja Universal
e da igreja local, desde a compreensão da igreja no plano eterno de Deus, por isso que tem que entender o que a igreja representa. A igreja é o ambiente que contempla os santos do Senhor, sejam judeus, sejam gentios. Todos os povos encontram uma unidade na comunhão da igreja, na participação da igreja do Senhor, onde nós lutamos para dirimir as diferenças e exaltar a harmonia e a unidade, porque nós somos um, nós somos família de Deus, nós somos um em Cristo Jesus. Então, nós temos visto isso, né, as responsabilidades que a igreja tem, que cada um deve exercer, a manutenção da ordem, independente do gosto de cada um, independente dos anseios de cada um. Existe um plano que nós devemos colocar em exercício e um alvo que nós devemos percorrer, bem como as mutualidades, são as responsabilidades de cada membro, de uns para com os outros, olhando para um propósito, não para o bem-estar uns dos outros, não para os desejos uns dos outros, mas olhando sempre para o alvo. Nós olhamos para o escopo que o Senhor nos deu, que é o seu plano, e então nós nos relacionamos, né? Na última aula nós estudamos sobre a exposição da confissão da ordenança do batismo, e nós vimos ali que o batismo é a proclamação visível de realidades invisíveis. Então não é somente um ato de banhar, não é uma cerimônia vazia, né? Não é um rito sem representatividade de algo, né? Existe algo acontecendo ali. É o resultado de um labor prévio dos santos e da igreja do Senhor, identificando, analisando e ratificando ali, confirmando aquilo que foi proclamado, né? E então, no ato solene, nós reconhecemos publicamente, nós reconhecemos como igreja do Senhor, que nós enxergamos Cristo naqueles que o confessam. Para quê? Para minorar aí os falsos convertidos, né? Para trancar o máximo possível e abrir só quando necessário as portas de entrada do reino, identificando, né? Então, aqueles que dizem Senhor, Senhor, devem passar pelo crivo da igreja, para a igreja identificar ou não se aquela conversão é emocional, se aquela conversão carece de raízes, se aquela conversão é apenas moral, né? Então nós temos que identificar isso, né? O instrumento que identifica isso é a igreja do Senhor, né? Por isso que ela é guardiã das ordenanças. Ok, meus irmãos, o que nós respondemos a algumas questões aqui nesse parágrafo. As questões que nós respondemos são essas que nós colocamos aqui. O que é a ceia do Senhor? Somos obrigados, faltou um S aí, a observá-la. O que a ceia do Senhor significa? Qual é a visão católica romana, né? Tem essa sigla aí, CAR, Igreja Católica Apostólica Igreja Apostólica Romana, né? Qual é a visão reformada? E aqui a visão reformada é de todos os reformados, tanto batistas como os pedobatistas, eles não divergem em relação à ceia. As terminologias, nós vamos ver, né, elas divergem um pouco por causa da teologia, mas não tem divergência grande, né? Porque a visão católica da transubstanciação deve ser rejeitada. Quando Cristo diz, este é o meu corpo, não significa que o pão e o vinho são literalmente o corpo e o sangue de Cristo. Como a ceia do Senhor é um meio de graça, quem pode participar da ceia do Senhor, né? Algumas outras perguntas poderiam ser colocadas aqui, essa foi uma síntese que eu peguei de um colega. O contexto aqui é extremamente importante, meus irmãos, para a gente entender esse ponto da confissão, contexto histórico, né? Evidentemente, a teologia contra a qual os batistas e todos os reformadores lutavam, que evidentemente é a teologia católica, né? São as doutrinas católicas aqui. Nesse ponto aqui, a luta mais acirrada é contra o ensino católico romano, aqui, né?
Lembra que a reforma surgiu justamente nesse combate. O combate contra os ensinos da Igreja Católica Apostólica Romana. Por isso esse capítulo ele deve ser considerado como o anticatolicismo. Né? Existem muitos capítulos que é o antipedobatismo. Né? Esse aqui é o anticatolicismo. O grande ponto desse capítulo é contra os ensinos católicos. Né? É o capítulo mais anticatólico de toda a confissão. Né? Toda a confissão que nós temos. E aí nós vamos enxergar aqui essas distinções, né? Não contra os pedobatistas, nós já fizemos isso muitas vezes, mas contra o catolicismo. Né? Essa é a ênfase de todas as confissões que nós temos analisado. Confissão de Westminster, Declaração de Savoy e Confissão Batista de 89. As três carregam essa ênfase. Né? As divergências, não há grandes divergências, né? Mais divergência de terminologia. Né? Terminologia, quando eu falo terminologia, são de termos, são palavras que são utilizadas. Né? De forma mais ampla, a Confissão de 89, a Confissão de Westminster, a Declaração de Savoy, elas só aparecem a divergência aí de forma maior, mais ampla, do termo de ordenança para sacramento, de sacramento para ordenança. Então, na Confissão de Westminster, na Declaração de Savoy, nós vemos o uso frequente de sacramento. Nós já vimos o que significa isso. Na Confissão Batista, nós vemos essa troca de sacramento para ordenança. Também respondendo a uma inquietação de consciência, né, de perspectiva teológica da época. Né? No entanto, meus irmãos, sendo mais minucioso, outra divergência entre a Confissão de 89 e as duas, não apenas nesse capítulo, né, mas em toda a confissão, é o uso constante do termo selo. E aqui eu trouxe aqui só para dar mais, só para abordar esse ponto de forma mais expressa que eu não abordei nas outras aulas. Né? Constantemente nós encontramos na Confissão de Westminster, Declaração de Savoy, o uso constante do selo, principalmente se referindo às ordenanças, ou o que eles chamam de sacramento. Não somente o sinal, mas o selo. Então eles falam o sinal e o selo. Isso sela, selando. Né? Então, o significado de selo, significado latim, né? As produções teológicas naquele tempo eram desenvolvidas em latim, o significado em latim é muito importante para a gente compreender, e foi isso que me chamou a atenção. Porque em muitos momentos a Confissão de 89 usa sinal, somente sinal. E porque as duas confissões pedobatistas utilizam tanto a nomenclatura selo. Então eu fui pesquisar um pouco sobre isso, sobre o significado do selo naquele contexto ali em que eles estavam em exercício. Né? Então eles utilizam muito o selo porque o selo dá essa ideia de que os elementos eles autenticam as bênçãos pactuais, tanto da antiga quanto da nova aliança. Talvez, tendo a perspectiva de somente crentes fazem parte da nova aliança, isso não muda muito. Mas, quando nós colocamos dentro da teologia pedobatista, isso faz uma grande diferença. Quando as confissões pedobatistas utilizam o termo selo, e aqui se refere mais ao batismo e menos à ceia, porque a ceia ela não é oferecida às crianças nos pedobatistas. Né? Então, embora a primeira ordenança ou sacramento seja ministrada às crianças, a segunda não é. Então, aqueles que são batizados nas igrejas pedobatistas não podem comungar da ceia do Senhor, né? Que é uma incoerência, né? Se recebe um primeiro rito, por que não recebe o segundo? Né? Então, é uma incoerência, né? Mas, por isso que esse termo essa discussão aqui acaba se aplicando mais ao batismo, né? Quando as confissões pedobatistas utilizam o termo selo ao se referir ao batismo, né, e a ceia do Senhor também, aos quais chamam de sacramento, especialmente usando o sentido do contexto da reforma do século XVII. Elas estão enfatizando que o rito em si, aquela dramatização em si, valida e confirma a genuinidade de algo, solidificando o pacto. Então, a ideia, meus irmãos, é de que, na concepção dele, né, os filhos da aliança, os filhos do pacto, têm as bênçãos pactuais solidificadas a eles pelo rito, assim como acontecia na circuncisão.
Então, quando acontecia na circuncisão, eles recebiam ali a validação, a autenticação das bênçãos pactuais. A mesma coisa acontece no batismo. Por isso que eles usam tanto a terminologia de selo, porque eles estão justamente solidificando a veracidade de que neles está sendo autenticada as bênçãos do pacto. Naturalmente, seguindo a teologia pedobatista, eles fazem isso para legitimar os infantes como dignos das promessas pactuais. Então, a eles realmente são reservadas as promessas pactuais, porque eles receberam o selo de participantes de tais promessas, né? Por causa do ingresso no pacto. Ou seja, sua concepção de que o pacto da graça tem a mesma substância nos dois testamentos, né? E apenas duas administrações diferentes. Então, por exemplo, só existe uma substância, só existe uma essência pactual entre a antiga e a nova aliança. Essa é a concepção deles. E aí, por causa disso, eles formam toda a sua teologia. Por exemplo, a circuncisão como selo do pacto da graça, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, por exemplo, a circuncisão de Abraão corresponde à circuncisão no coração da nova aliança em Cristo Jesus, né? Essa é a leitura que eles fazem. Eles pegam a ideia de que o mesmo significado da circuncisão de Abraão deve ser carregado para a nova aliança em Cristo Jesus na circuncisão do coração dos crentes, né? E aí eles incorrem em diversos erros. Primeiro porque, por exemplo, quando Paulo faz referência em Romanos capítulo 4 a Gênesis 17, Paulo está fazendo referência especificamente à circuncisão de Abraão e aquilo que representou por causa da fé, e não está aplicando a circuncisão em si, mas a fé aos crentes. Esse é o grande ponto. Só que a forma como eles leem muito continuada, né, as doutrinas da antiga aliança com as doutrinas da nova aliança, eles não fazem rupturas, devem fazer pequenas rupturas. É isso que o pactualismo batista faz. Quando o pactualismo batista lê as Sagradas Escrituras, né, quando nós lemos as Sagradas Escrituras, nós entendemos que existem umas rupturas de continuidade de doutrina. Algumas doutrinas não passam. Alguns entendimentos teológicos não passam para a nova aliança. É isso que nós entendemos. Eles não, eles leem de uma forma muito contínua, porque isso autentica as crianças na aliança, o entendimento teológico deles. Então eles pegam a circuncisão de Abraão em si, não é nem o ponto de Paulo, o ponto de Paulo é fé, em Romanos 4, o ponto de Paulo é a fé, mas eles pegam a circuncisão de Abraão em si e mostram que esse significado faz referência também à circuncisão da nova aliança, né? E isso também gera outros problemas, porque Abraão, nós vemos duas descendências de Abraão, a descendência física e a descendência espiritual, né? E essa é outra compreensão que é tida erroneamente nos pedobatistas, né? Então, só esse ponto aí, deixa eu mostrar aqui o apêndice dos signatários, daqueles que assinaram a Confissão de Fé Batista em 1689, quando ela foi elaborada e quando ela foi publicada, né? Eles dizem o seguinte, aqui é um trecho deles. Toda a Confissão Batista, vocês têm isso. Se nossos irmãos, né, os pedobatistas, se os nossos irmãos supõem que o batismo é o selo do pacto de Deus, pacto que Deus faz com cada crente, sobre o que as Escrituras não estão completamente, sobre o que as Escrituras estão completamente em silêncio, o fato do selo ser o batismo, né? Não cabe a nós pleitear contra eles quanto a isso. Nosso ponto não é ficar brigando por isso, né? Porém, cremos que o selo do pacto, aqui se referindo ao pacto da nova aliança, é o quê? É a habitação do Espírito de Cristo em cada pessoa em quem ele reside, particular e individualmente, e nada mais. Então ele faz referência aí a Efésios capítulo 1, 13 e 4, 30. Então vocês entenderam que o selo não é o batismo. O selo é a habitação do Espírito. O Senhor nos selou com o quê?
Com o Espírito, né? E só tem a habitação do Espírito aqueles que foram realmente convertidos, aqueles que compreenderam o Evangelho. Alguém abre em Efésios 1, 13 e outro abre em Efésios 4, 30. Quem abriu Efésios 1, 13 pode ler. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ok. A quem, né? Jesus Cristo, né? Então, tendo o quê? Crido. Os infantes não podem crer. Eles não creem, os infantes, né? Então, por isso que o selo é a habitação do Espírito e não o batismo. Efésios 4,30 diz o quê? Ok. Então, entendeu, né, meu irmão? Só para vocês ficarem cientes que palavras são importantes, né? Os termos são importantes, principalmente na construção da nossa da exposição da nossa fé. Então, foi só uma observação que eu fiz aí para deixar mais claro que quando os batistas foram cunhar a confissão, eles foram minuciosos quanto ao significado das palavras, certo? Esse é o esboço. Eu fiz algumas sínteses porque ele poderia ser um pouco mais detalhado, mas isso aqui é suficiente para a gente compreender como o capítulo 30 ele é dividido, né? Nós vemos aí pelo menos 5 divisões, né? A instituição em si da ceia, a sua natureza, né? O seu caráter, não somente memorial, mas também espiritual, né? Nós vemos aí a celebração, né? Qual é a celebração adequada e qual é a perversão dela, os seus elementos em si, o que significam, a sua recepção, e nós vemos isso sendo mais detalhado aí. Então vamos ver cada ponto aqui. Primeiro parágrafo, a instituição da ceia do Senhor. Então, nesse primeiro parágrafo, como a confissão costuma fazer, ele resume a doutrina. Resume toda a doutrina que ela vai falar. Ela vai detalhar um pouco mais nos parágrafos seguintes, colocando de formas mais práticas, né, perspectivas negativas e positivas, mas ela resume tudo isso no primeiro parágrafo. Ela destaca a sua positiva e soberana instituição pelo Senhor Jesus Cristo para ser observada até a consumação. O que é uma instituição positiva? É uma instituição que, sem a verbalização dela, nós não teríamos compreensão. Por isso que ela é positiva. O Senhor gravou a sua lei no coração de cada homem, de cada mulher, na sua criação. Então, isso se chama lei natural. A lei natural, ela vem com a criação. Os 10 mandamentos são leis positivas, porque foram verbalizadas pelo Senhor, foram explicitadas pelo Senhor. Então, por exemplo, se o Senhor não tivesse instituído a ceia, nós não saberíamos que nós deveríamos guardar. Como é que nós saberíamos que nós deveríamos observar a ceia se o Senhor não tivesse instituído, né, explicitamente, né, verbalmente? Nós não saberíamos. Então, essa é a perspectiva teológica, não é a perspectiva só da confissão não, viu, irmãos? É uma perspectiva teológica do ensino da lei. Né? Tem a lei positiva e a lei natural. Então, a lei positiva, nós estudamos isso, capítulo 19, eu acho, falando sobre essa lei. Né? Então, essa é a instituição positiva. Então, olha, e aí nós já encontramos o rigor de observá-la e como observá-la. O Senhor explicitamente, verbalmente, fazendo os paralelos entre aquilo que acontecia na Antiga Aliança, que foi uma sombra. A Páscoa, na Antiga Aliança, foi uma sombra, foi um símbolo, foi um tipo do que seria o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. A Páscoa da Antiga Aliança era uma sombra para a ceia do Senhor instituída antes da sua morte. E quando nós tomamos a ceia, nós também fazemos como um tipo daquilo que realmente aconteceu, como uma sombra, um memorial daquilo que realmente aconteceu. Porque ali em si não há a morte e a ressurreição do Senhor, mas representa algo, né?
Então, toda vez que nós fazemos, nós trazemos isso à mente. Por isso que a ignorância é prejudicial aqui, que não entende isso, né? Nós fazemos isso até o fim do mundo, a confissão coloca. Então, até a consumação de todas as coisas, porque lá nós iremos ter a plenitude daquilo que a ceia representa, que é aquele grande banquete que nós teremos com o Senhor, né? Então, vamos aqui, irmãos. Ok. Vamos aqui, alguns pontos. Vamos ler parte por parte e aí a gente vai analisar. A ceia do Senhor Jesus foi instituída por Ele na mesma noite em que foi traído. Então, a confissão aqui faz referência às circunstâncias em que essa ceia ela foi instituída. Por isso que ela qualifica aqui na noite, não em qualquer noite, mas na noite em que ele foi traído, né? Então, mostrando aí um pouco da atmosfera, do contexto que envolveu a morte, a ressurreição do Senhor, o sacrifício do Senhor e a instituição da ceia. Vamos abrir aí em Marcos 14. Marcos 14, versículo 17 até o 25. Fala justamente isso, né? Mas vamos ler. Marcos 14, do 17 até o 25. Ao cair da tarde foi com os 12, quando estavam à mesa e comiam. Disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após o outro: porventura sou eu? Respondeu-lhes: é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele, por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Até aqui, né? Ok. Então, esse é as circunstâncias através das quais, né, nas quais a ceia foi instituída. E a confissão só expõe isso, resumindo. Para ser observada em suas igrejas. É interessante isso. Por quê, meus irmãos? Porque a ceia do Senhor é uma ordenância da igreja, para a igreja, né? É a igreja reunida. A ceia do Senhor, ela representa essa comunhão, essa unidade. Nós tomamos do mesmo pão e nós tomamos do mesmo cálice. Nós memoramos sobre o mesmo corpo. Então a ceia do Senhor representa essa unidade. Por isso que é a comunhão dos santos, é a comunhão da igreja, né? Então a ceia do Senhor representa isso. Isso quer dizer que o ambiente adequado, e é isso que fala a confissão aqui, o ambiente adequado para a sua observância é o ajuntamento da membresia solenemente reunida. Não estou me referindo a prédio, estou me referindo ao ajuntamento da membresia que forma a igreja do Senhor. Esse é o ambiente adequado, é a igreja do Senhor. A igreja é a guardiã da mesa do Senhor, regulando, por exemplo, quem dela participa. Thomas Schneider, que é um teólogo ainda vivo, batista, ele explica a ceia do Senhor. Ele diz o seguinte: a ceia do Senhor não é meramente uma refeição onde eu celebro o que Jesus fez por mim. É uma refeição de comunhão, onde o povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo, dá graças pelo que Jesus fez por nós. Uma nova família foi formada através do suor e sangue do Salvador. Então, essa é a compreensão.
E aí nós desenvolvemos mais questões lá na frente de por que a ceia do Senhor não deve ser levada isoladamente para um membro que está doente, e não pode participar da igreja, né? Primeiro porque esse é um entendimento místico, né? Eu tomando aquilo eu vou... Parece a extrema-unção ali, sei lá, dos católicos, né? Então, primeiro que é um entendimento místico. Depois que a ceia do Senhor é uma refeição da igreja, né? A não ser que a igreja toda vá participar ali com ele, fazer um culto ali com ele, né? Celebrar um culto ali com ele. E ele está ali, né? Mas isso a confissão trata disso mais lá na frente. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Se vocês tiverem perguntas, vocês pregam o microfone e façam. Atos capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, é interessante porque aqui nós vemos o dia do Senhor sendo modificado aqui, né? Por exemplo, quem tem uma perspectiva dispensacionalista irá exigir que no Novo Testamento tenha literalmente o domingo é o dia do Senhor observado no Antigo Testamento. Por isso que dispensacionalistas não observam o dia do Senhor, porque o dia do Senhor é o quê? Todo dia. E acaba sendo nenhum, né, irmãos? É todo dia e não é nenhum. Quem é da Nova Aliança? Nova Aliança é um dispensacionalista mais aliancista, né? Então, quem é da Nova Aliança, que não considera a continuidade da Antiga Aliança. Daqui a pouco todo mundo vai ter que fazer seminário, porque vocês não estão entendendo o que eu estou falando, certo? Quem é da Nova Aliança, por exemplo, que não entende... Qual é o ponto? É que as doutrinas da Antiga não servem de base para nós entendermos um pouco das doutrinas da Nova. Quem é dispensacionalista, quem é somente da Nova Aliança, descarta em muito as doutrinas, os ensinos, o arcabouço da Antiga Aliança. Não vem passando um ponto para outro, não vem passando. Embora a Nova Aliança nos ofereça mais luz, o Novo Testamento nos ofereça mais luz para entender adequadamente os sinais, os símbolos, as sombras que há na Antiga Aliança, embora isso aconteça, muito de ensino que foi seminal na Antiga Aliança nos fornece entendimento para entender um pouco daquilo que aconteceu na Nova Aliança. É essa leitura que nós fazemos quando nós entendemos que o dia de solenidade religiosa na Antiga Aliança era o sábado. Esse dia de solenidade religiosa na Nova Aliança é o domingo. Foi o dia que eles passaram a se reunir, foi o dia que eles passaram a celebrar, foi o dia que eles comungavam uns com os outros. Então nós entendemos a linguagem de continuidade entre as alianças. Por isso que nós não precisamos da literalidade explícita aqui, dizendo que o domingo se tornou o dia do Senhor. Isso é uma aplicação da teologia bíblica. A teologia é o escopo de toda a Bíblia, formando uma doutrina, construindo um ensinamento. Então, é o dia de solenidade, é o dia de ajuntamento, é o dia de celebração religiosa. Então, nós identificamos isso. Em Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar isso direto. Primeiro dia da semana, primeiro dia da semana, primeiro dia da semana. Então aqui, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então, é mais a referência ao primeiro ponto aqui, né? No primeiro dia da semana, nós estávamos reunidos ali a fim de partir o pão, né? Então, o ambiente adequado para a celebração da ceia do Senhor, como a confissão reconhece, é o ambiente da igreja, onde nós podemos visivelmente experimentar o que a ceia significa. A ceia significa algo, né? Então, o ambiente da igreja é um ambiente adequado, é um ambiente edificado pelo Senhor, para experimentar visivelmente, como corpo, o que ela significa. Participantes do mesmo corpo, unidos pelo mesmo Espírito,
solidificados pela mesma fé, participantes da mesma família, tijolos de um edifício maior. Então, nós somos isso, né? Então, a igreja ela representa isso. Ok, irmãos? Até o fim do mundo, né? Aqui é até a consumação, né? É uma linguagem para falar da consumação. Então, nós temos sua instituição, seu ambiente, sua instituição, as circunstâncias ali nas quais a ceia foi instituída, o seu ambiente, que é a igreja, e a sua duração. Nós lemos isso toda ceia, nós lemos esse texto, né? Mas vamos abrir de novo, 1 Coríntios capítulo 11, que é até a consumação de todas as coisas. E essa consumação de todas as coisas será celebrada também com a grande ceia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24 até o 26. Alguém lê aí? Tenho dado graças e partilho, e se ao meu povo ser dado por vós, fazemos em memória de mim, porque mediante nós, depois de haver criado, tomou também o cálice de Deus. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que eu beber em memória de mim, porque todas as vezes que eu comer este pão e beber do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Que ele venha. É a consumação, né? Então, implicitamente aí, nós vemos aí a confissão nos levando ao amilenismo, né? Vamos ver, estudar um pouquinho sobre isso daí, talvez, né? Até que ele venha, né? Então, quando ele vem, ele já vai consumar tudo. Essa é a ideia, né? É o fim do mundo. Quando ele vem, ele já vai consumar tudo. Ok, irmãos. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Então, né? Às vezes eu penso que eu estou falando difícil. Eu falo da antiga aliança, da nova aliança, teologia que continua, que descontinua, né? É porque vocês precisam entender, irmãos, que a teologia, a experiência com Deus, não é algo somente sensorial, não, certo, irmãos? Deus nos deu um livro, né? Então, se vocês estudam tanto, estudaram na escola, estudaram na faculdade, tem que estudar a Bíblia também, né? O Senhor nos deu o livro, né? Não deu uma peninha para ficar coçando o nosso ouvido, né? Foi um livro. Então, a gente tem que fazer um pouquinho de esforço. A grande mazela da igreja atual é que busca experiência e não conhecimento, né? Então, é importante entender que palavras não saem de um ambiente vazio. Por isso que eu falo, os dispensacionalistas falam assim por causa disso. Porque às vezes você vê, por exemplo, o pastor Marcos Granconato. É uma pessoa que eu tenho um apreço absurdo, né? Mas é um dispensacionalista. E aí ele fala, não tem problema ninguém, qualquer um pode celebrar a ceia do Senhor. E vocês podem ouvir ele falando isso. Qualquer um pode celebrar a ceia do Senhor, não tem problema nenhum. Qualquer um pode batizar, não tem problema nenhum. Eu entendo muito bem por que ele fala isso. Por causa da sua teologia. Eu quero que vocês entendam também por que ele fala isso. Por causa da teologia dele. Porque em algum momento vocês podem parecer assim, pô, o pastor Marco tem mais conhecimento que o pastor Ivan, né? O cara tem mais conhecimento, mais experiência. Por que ele está errado e a nossa igreja está certa? Vocês podem ouvir o pastor Augusto Nicodemos falando sobre o selo, sobre as bênçãos pactuais. O pastor Augusto Nicodemos não consegue nem calçar o sapato dele. Por quê? Questão de consciência, irmãos. Nós fazemos o que fazemos por questão de consciência teológica, bíblica. E aí nós precisamos entender porque fulano fala isso, porque ciclano fala aquilo, e por que nós fazemos o que fazemos. Né? É isso que a mente de vocês devem buscar. Não se contentem por ouvir palavras que vocês não entendem. Né? Eu sempre fui um cara muito difícil de entender as coisas. Então eu sabia que se eu quisesse desenvolver mais minha teologia, eu tinha que me dedicar mais do que os meus amigos se dedicavam. E assim eu fiz e faço até hoje. Então, para muitos, muitos fazem um sermão em um dia, em meio dia. Eu demoro dias. Dias. Essa aula aqui eu comecei segunda-feira para terminar quinta. Só esses slides aqui. Segunda-feira, terminou quinta. Aí eu vou estudar o latim. O que significa aquela palavra naquele contexto. Aí tem que ter material para isso.
Aí a confissão fala alguma coisa, eu vou consultar se aqueles versos realmente falam aquilo que ela está dizendo e vou consultar nas suas línguas originais, vou analisar a gramática daquelas línguas. Porque não é suficiente para mim somente ouvir o que eles estão dizendo. Eu tenho que acomodar no meu coração para formar a minha convicção. Então, por isso que eu não estou nem aí se fulano que é mais renomado fala uma coisa, ciclano que é mais renomado fala outra. Se aquilo não formar a minha convicção, aquilo não faz diferença na minha vida, na forma como eu vivo a minha fé. Então, eu tenho que entender muito bem por que eles falam o que falam e por que eu falo diferente, porque eu entendo diferente. Tenho que entender muito bem isso, né? Então, quando eles falam uma coisa, primeiro momento eu posso achar eles descolados. O cara é descolado, meu irmão. Qualquer um pode batizar, qualquer um pode... O cara é descolado. Mas por que eles falam isso? Depois de um tempo, quando a gente tem a nossa teologia formada, isso vai ficando mais fácil. Ficando mais fácil, né? Você entende por quê? Não. É claro que ele vai falar isso. Ele não vai tacar a solenidade da antiga aliança na nova de forma alguma, senão vai continuar alguma coisa e ele não quer continuar. Né? Você entende isso assim, ó. Então, é aí que Paulo diz, provai de tudo e absorvei só o quê? Mas tem que entender. Como você vai identificar o que é bom? Se você não conhece. Se você não tiver discernimento, se você provar de tudo, você vai virar uma coxa de retalhos. Vai absorver tudo. Porque você não tem discernimento, você não tem filtro. Vocês estão entendendo? Então nós provamos com filtros. Né? E eu acho que o pastor que eu mais escuto pregações é o pastor Marco Granconato, que eu mais escuto pregações. Toda semana eu vou lá e escuto. Estou vendo a exposição de Gênesis dele. Né? Infelizmente não dá para ver tanto quanto eu queria. Eu estou ouvindo muito a exposição de Gênesis dele. Sou alimentado assim, meu, você não faz ideia, profundamente. Mas de vez em quando algumas coisas vão caindo, né? Bate aqui e cai, bate aqui e cai, bate aqui e cai, né? Mas tem que ter filtro, né? Senão a gente vai virar uma coxa de retalhos. E aí vai, se não tiver filtro, vai haver concorrências de autoridade. Por isso que tem que ter muito discernimento. Tá bom? Fala aí, Amanda Paiva. Pastor, só fazendo uma observação, que a gente escuta muito a Simone Quaresma, né? Nós mulheres, eu compartilho muito vídeo com elas, e tem a teologia dela, né? Presbiteriana, e ela fala muito dos filhos da aliança, ela fala muito sobre disciplina bíblica, e eu posto muita coisa, né, para as mulheres, mas sempre com adendo, né, com observação. Quando ela fala lá dos filhos da aliança, as minhas irmãs lembrem do que a gente escuta, né? E faço alguma observação, mas é isso, né? A gente tem que prestar atenção, porque a teologia dela é diferente da nossa em alguns aspectos, né? Isso mesmo, né? Muito diferente, né? Ela é pedobatista, né? É muito diferente. Tem uma visão muito anacrônica da experiência religiosa também, né? Porque acho que ela tem uma visão muito puritana das coisas. Né? E aí ela acaba encaixando isso também, né? Então, ela lê muito puritanos, cita muitos puritanos, e aí às vezes isso acaba colocando um peso sobre nós, porque nós nunca vamos conseguir viver como os puritanos, num ambiente diferente. Os avivamentos são diferentes, ninguém está vivendo um avivamento no Brasil, os puritanos viviam avivamentos, né? Então é muito diferente, né? As lutas contra as quais eles lutavam é muito diferente da nossa, né? As mulheres andavam toda vestida, aqui as mulheres andam quase peladas, aí como é que os homens ficam? Né? Tem internet, tem televisão, né? A agressividade aos olhos para homens e mulheres, né? Então é um ambiente diferente, nós temos que colocar dentro do nosso contexto, dentro da nossa realidade, né? Então tudo que nós escutamos deve vir para nós como um incentivo para o combate e não como um peso que nos mata, né? Então muito cuidado quando você vai ler biografias, por exemplo, né? Você leia, mas não querendo imitar no sentido de ser um peso para você, né? O pastor John Piper disse certa vez, ele disse: montanhas são colocadas por Deus para serem admiradas e não invejadas. Não queiram ser montanhas. Às vezes nós fomos feitos montinhos, né? Não montanhas. O Senhor escolheu alguns para montanhas. Esses dias eu estava assistindo o filme da Marie Curie. O Monroe conhece. Que foi que conheceu a radioatividade, descobriu, que desenvolveu
Foi, e descobriu 2 elementos, o rádio e o polônio, que foi a precursora aí do tratamento contra o câncer e tal, né? Então, morreu por causa disso. E qual foi eu vindo aqui dali, eu fiquei vendo assim, meu Deus, se a gente prestar atenção em todos os homens e mulheres que modificaram a história da civilização de uma vez por todas, nós encontramos algumas características muito presentes neles. Ela era ateia. Qual é a característica? Ousadia, foco, objetividade, constância. São pessoas que enfrentaram o mundo do seu tempo e não paralisaram. Não tem como eu não ver Deus nisso, irmãos. Não tem como eu não ver Deus no desenvolvimento tecnológico do mundo. Por quê? Imagine se essa descoberta não fosse... Olha, na Primeira Guerra Mundial, ela foi atuante, levando os seus equipamentos móveis de raio-x, né, radiografia aí. Por quê? Porque antes não tinha tecnologia o suficiente e qualquer torção no pé, no braço, era amputado, porque corria o risco, ninguém sabia, podia a pessoa morrer de infecção, alguma coisa, então amputava. E ela, com esse desenvolvimento móvel da radiografia aí, fez com que muitos não fossem amputados por coisas que não precisavam, né? Então, olha interessante isso. E aí, depois disso, claro que o mundo caído, alguns desenvolveram bombas, outros desenvolveram armas, mas ela salvou quantos milhões de vidas com isso? Qual é a reflexão que eu fiz na hora? Foi o seguinte, olha, Deus, Ele preservará a humanidade até todo o seu plano ser cumprido. E Ele vai levantar ímpios para desenvolver tecnologia para isso, para desenvolver vacinas, para desenvolver medicamentos. Ele vai levantar homens e mulheres, ímpios ou não. Mas a humanidade não vai se acabar até Ele desenvolver todo o seu plano. Porque as barreiras que esses homens e essas mulheres encontraram, às vezes dentro do próximo lar, às vezes morrendo, como aconteceu com o marido dela, com ela, às vezes perdendo a referência familiar, deixando família para lá, marido para um lado, filho para o outro, desprezando a família, mas porque eles foram colocados no plano de Deus de uma forma a cumprir o seu propósito. E aí eles enfrentaram, porque eles não conseguiam fazer outra coisa, senão percorrer e encontrar o objetivo que estava nos seus corações, que foi colocado por Deus. Eles acham que não, nem acreditam em Deus, mas foi colocado por Deus para a preservação da humanidade. Porque Deus tem que desenvolver o seu plano. E isso só vai acontecer se a humanidade for preservada. E assim Ele preserva. Não é não? Desse jeito, dessa forma. Né? Então, se nós formos colocar nas nossas costas a prerrogativa de descobrir novos elementos, a gente vai se arrebentar, meu senhor. Né? Então, Deus escolheu cada um para o glorificar intensamente dentro da esfera que Ele lhe colocou. Fulano não glorifica mais e ciclano não glorifica menos. Todos estão glorificando de uma forma intensa ou não, dependendo da intencionalidade do propósito do seu coração. Agora você tem que entender por que você vive, por quem você vive. Senão você não vai glorificar mesmo, não. Se você não percorre o alvo, se não percorre o caminho para alcançar o alvo, você não vai glorificar. De jeito nenhum. Né? Mas Deus faz isso. Então, Simone Quaresma é uma pessoa sensacional. Mulher piedosíssima. Né? Mas é evidente que tem uma teologia um pouco diferente, né? Tem uma pegada um pouco diferente. Então, os filhos da aliança são filhos da aliança da obra, certo? Não, são os filhos da aliança. O Timotinho é o filho da aliança. O Timóteo é o filho da aliança, mas só que a aliança das obras. Vai ser condenado se não for para a nova aliança. Pronto. É simples, né? Todo mundo que não está em Cristo está tentando buscar a sua salvação através das obras. Simples assim, né? E não vão conseguir sem Cristo, né? Então, tem a sua teologia por trás aí, ok? Mas continue escutando Simone Quaresma, sem sombra de dúvidas. Nós não temos mulheres e homens que desenvolvam ainda com tanta intensidade uma teologia que corresponde à nossa perspectiva batista reformada, né? Ok.
E um ponto maior aqui, né? Os seus propósitos, né? São inúmeros, são vários, né? Na ceia do Senhor. Quais são os propósitos da ceia do Senhor? Para lembrança perpétua e demonstração do sacrifício de si. Então, observa o entendimento da confissão da dramatização, né? Demonstração do sacrifício de si, né? Porque foi o Senhor que instituiu, então de si mesmo em sua morte. Olha a representação pactual da ceia. Quando você participa da ceia, você está ratificando que você está ainda pactuado com Cristo da ceia e com a igreja, né? Então, muitas igrejas, né, principalmente a igreja do pastor Mark Dever, eles realmente têm um pacto redigido, né, que nós vamos colocar aqui para os irmãos. Isso precisa ser desenvolvido de acordo com a nossa realidade, mas eu já mencionei isso várias vezes para os irmãos, para que no ato da ceia nós possamos ler o pacto, que sintetiza as nossas responsabilidades com a igreja, para nossa análise. Não, eu ainda estou unido a isso. Estou unido a isso, né? Então, para demonstração do sacrifício de si mesmo em sua morte, confirmação da fé dos crentes em todos os benefícios disso, seu alimento espiritual é interessante, porque essa ideia de experiência, de significado espiritual da ceia, perpassa todo o capítulo. E isso encontra uma ruptura muito grande com os batistas hoje. Na mesa da ceia do Senhor, de muitas igrejas, tem assim, ó, em memória de mim. Muitas igrejas, em memória de mim. Por quê? É claro que é uma terminologia bíblica, né? Em memória de mim, né? Nós vamos tomar isso em memória dele. Só que o que foi que aconteceu? Por causa do entendimento espiritual, espiritualizado, místico da Igreja Católica, muitos batistas, fugindo disso, começaram a observar a ceia de forma meramente memorial, sem ter nenhum significado espiritual, sem ter nenhuma apreciação espiritual por isso, por causa do misticismo dos elementos. Alguns, por exemplo, isso foi extravasado para algumas igrejas evangélicas também, que quando terminavam de tomar os elementos, eles enterravam, né? Quando pegavam o pão, terminavam de tomar o pão, eles enterravam, porque ninguém podia comer não, que ali foi sacramentado, né? Foi consagrado, então ninguém podia comer, ninguém podia tomar, né? Porque olha a concepção disso, é uma concepção mística, até uma concepção católica. Por quê? Porque realmente aquele pão e aquele vinho, ele acabou sofrendo transformação, né? Então, é claro, meus irmãos, que não é uma refeição comum, é evidente, não é. Nós não entendemos que é uma refeição comum. Os elementos, eles são preenchidos de significado, né? Mas isso só se tiver o quê? Fé nos participantes. Se os participantes não tiverem paz, não estiverem em comunhão, não forem crentes, aquilo só significa uma merendinha besta. É uma merendinha sem gosto, é uma merenda sem sabor. E nem mata a fome, né? Pode falar, irmão Jean. Isso foi o que a gente aprendeu. Se foi abençoado ali, se sobrou alguma coisa, ninguém mais podia tocar. E foi uma confusão uma vez que o pai deu uma criança, né, o que sobrou, aí foi uma confusão danada, porque tinha que derramar, não poderia mais, que foi abençoado ali, tinha que jogar no mar, não podia mais ser utilizado. É claro que não vai virar baderna, né? Todo mundo vai, acabou a solenidade, acabou. Como é que num instante aqui existe uma solenidade e no outro instante virou baderna, né? É claro. Mas a gente não faz isso não porque os elementos são transformados e tal, mas nós entendemos o que ela representa. Então, por exemplo, imagine aí, se virasse baderna depois da ceia, né, de todos tomarem a ceia, virasse uma baderna, os meninos viessem correr e comessem, os adultos, né? Você tirou o significado, tirou a representatividade dos elementos, não tirou não? Como é que num instante se torna um negócio espiritual, né? Se torna uma pregação visível e no outro instante acabou toda a sua representatividade, né? Agora, como a irmã Jean falou, existem alguns que fazem isso porque entendem que realmente passou por alguma transformação, né? Não podia nem colocar na garrafa de volta, tinha que derramar mesmo. Oi? Se sobrasse ali dentro,
10 copinhos daquele. Não podia colocar na garrafa de volta, não. Tinha que derramar mesmo. Tem que derramar, né? É desse jeito, eu sei. Então, muitos batistas foram acusados de quê? De não ver o significado espiritual da ceia. Muitos. Só fazem por recordação mesmo. Muitos. Na igreja da convenção, que nós éramos membros, foi um entendimento passado, né? E muitos batistas foram acusados disso. E a gente vê que essa não é a perspectiva dos primeiros batistas. Não é a perspectiva. A perspectiva dos primeiros batistas é a perspectiva espiritual dos reformados, dos puritanos. Essa é a primeira. Essa é a perspectiva. Para a lembrança perpétua e demonstração do sacrifício de si mesmo em sua morte, confirmação da fé, porque existe uma análise. Você vai consultar a si mesmo, você vai analisar a si mesmo, é um momento de análise da fé dos crentes, em todos os benefícios disso, seu alimento espiritual, né? Imagine a solenidade da ceia do Senhor, meus irmãos. Você está enfrentando lutas, você peca, você tenta permanecer de pé e não consegue, você naquele momento está destruído, porque você já caiu tantas vezes que a oração mais recorrente que você faz é: Senhor, mais uma vez me perdoa, mais uma vez me ajuda. E aí você está experimentando a ceia do Senhor e você vê que não foi você que conquistou para si, foi Ele que conquistou para você. Você está experimentando aquilo não somente visível, mas está sendo dramatizado na frente de você. Foi o meu corpo que foi dado por vós. Foi o meu sangue que vinculou você na nova aliança, não foi você. Então isso é o fortalecimento da nossa fé, irmãos. Nós temos essa oportunidade de ser alimentados espiritualmente, né? E crescer nele, né? Seu maior envolvimento, então aqui são todos os propósitos, aqui eu já citei vários, né? Seu maior envolvimento em todos os deveres dele, né? Deles, para com ele, com o Senhor, e para ser um vínculo e penhor de sua comunhão com ele e uns com os outros. Então tem alguns versículos que nós já lemos, 1 Coríntios 11, 24, né, até o 26, nós já lemos aqui. Vamos ler agora o capítulo 10 de 1 Coríntios, 16 e 17. Eu botei cada versículo aqui, ele faz referência a um propósito desse que eu mencionei, né? Mas vamos ler somente essa parte final aqui. 1 Coríntios 10, versículo 16 e 17 diz assim: porventura, o cálice da bênção que abençoamos. Olha como é interessante. Então, existe uma solenidade que dramatiza o que aquilo significa. Nós abençoamos, está falando de abençoar os elementos mesmo, certo? Por isso que você tem que entender o que significa. Não é que aqueles elementos se tornam instrumentos de idolatria, que muitos, é o que acontece com muitos, quando entende que eles passam por transformação. Mas existe uma solenidade para ser dramatizando, para construir a realidade do significado nas nossas mentes. Existe essa solenidade na liturgia da ceia, né? Então, porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, né? Isso é uma pergunta retórica, é evidente que sim. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? É evidente que sim, né? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão. Olha, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Então, um ímpio não entende isso. Alguém que é aparentemente convertido não entende isso, não alcança isso. Não vai ser alimento nenhum para ele. Não vai ter solenidade de significado redentivo nenhum para ele. Por isso, avalia-se a si mesmo. Porque senão você come e bebe juízo para si. Por quê? Porque você está zombando da instituição do Senhor, do nome do Senhor. Você está, terceiro mandamento, você está levando o seu nome em vão. Nono mandamento, você está dando mau testemunho.
Porque você está dizendo que é participante de algo que você não é, se você não for crente. Então a gente entende isso, né? A gente entende isso. Por isso que nós devemos considerar os propósitos. Não é somente um rito desprovido de alimento espiritual, de significado. Não é isso, né? Existe uma representatividade de algo. Nós somos chamados a analisar o nosso coração. Nós estamos chamados a analisar a nossa comunhão, a nossa unidade, a nossa harmonia, a nossa luta, o nosso comprometimento, o pacto no qual nós somos inseridos. Nós somos chamados a isso. Naquele momento tão simples, né? Nós vemos essa carga celestial sobre ele. Ok? Vamos parar por aqui, né? Só deu o primeiro parágrafo. Eu poderia ter tratado isso de forma muito simples, porque nós já fazemos isso várias vezes, né? Então eu estou aprofundando aqui para os irmãos entenderem as várias nuances da ceia do Senhor, né? E nós fazemos aquilo que muitas vezes não dá para fazer todas as vezes que nós vamos ceiar, de ter uma perspectiva mais apurada sobre a ceia do Senhor, né? Então, por isso que eu estou desenvolvendo um pouco mais aqui para entender como os batistas, né, os primeiros batistas, eles compreendiam o significado da ceia do Senhor. Alguém tem alguma pergunta? Isso daqui tudinho, meus irmãos, é o resumo de tudo que vai tratar no capítulo, certo? Então, eu demorei aqui para quê? Para nos próximos parágrafos, os irmãos já têm alguma bagagem, porque ele vai repetir isso daqui de forma mais detalhada. Vai detalhar aquilo que foi colocado aqui. Então, os irmãos já têm mais uma bagagem de conhecimento, aí os irmãos não escutam no vácuo. Os irmãos vão entender, por exemplo, o perigo, quem são os passivos de juízo na recepção dos elementos, como deve ser a ministração adequada, aonde, quem deve ministrar, os benefícios de uma recepção adequada dos elementos, né? Os pecados incorridos, né? Mandamentos quebrados. Então, quando nós formos expor aqui, os irmãos já vão ter entendimento. E aí os irmãos vão absorver melhor, não vai ser uma coisa nova para os irmãos. Perguntas? Não? Tudo certo? Então vamos orar. Nosso Senhor e Deus, agradecemos a Ti pela provisão do alto que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Senhor, por nos conceder a graça de nos reunir essa manhã para estudar as Tuas Sagradas Escrituras, para nos debruçar de forma mais pontual naquilo que forma a nossa fé, naquilo que é o fundamento da nossa esperança em Cristo Jesus. Que o Senhor aplique devidamente, segundo a Tua poderosa vontade, nos nossos corações, aquilo que nós estudamos aqui. Que o Senhor nos dê uma compreensão sólida da nossa experiência com Cristo, da nossa esperança com Cristo. Ajuda-nos, ó Senhor. Rogamos a Ti, ó Pai, que o Senhor seja conosco durante todo esse dia, preservando para que nós possamos cultuar o Senhor todos reunidos logo mais, seja com os nossos irmãos, que o Senhor os sustente. Em nome de Jesus. Amém.